Nós temos a grata satisfação de ter conosco aqui a professora Nora Krausik, do Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Educação da Unicamp, e que veio nos brindar com uma palestra sobre um tema da sua especialidade, as reformas educativas na América Latina. E em suas pesquisas a professora tem focalizado principalmente 4 países. O Brasil, evidentemente, a Argentina, que é seu país natal, o Chile e o México. A nós, que estamos diretamente envolvidos com as reformas que se passaram e estão ainda acontecendo a partir dos anos 90, é de especial interesse para os temas mais diversos e, em particular, no nosso caso, sobre formação de professores. De todo modo, é importante sublinhar que as reformas, de modo geral, que vem acontecendo nessas 2 últimas décadas, elas constituem um pano de fundo efetivo daquilo que se passa nos outros setores menores desse contexto mais abrangente. Então, eu gostaria que a professora Nora nos dissesse, nesta breve entrevista, que traços chamaram mais a sua atenção nesse estudo comparado entre os 4 países e que, digamos assim, sucintamente poderíamos chamar de convergências e divergências. O que aproximam mais esses países e o que os distanciam ou criam suas próprias identidades? Bom, em princípio, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu gosto de poder discutir e debater com os colegas as pesquisas, é assim que a gente vai construindo o conhecimento. Esta pesquisa foi muito grata para a gente porque nos permitiu, nós terminamos esta pesquisa em 2008, e nos permitiu questionar uma verdade que, por um lado, estava sendo colocada no âmbito oficial, estava sendo colocada não somente pelos organismos internacionais, também nas reuniões regionais, mas que ao mesmo tempo nós, como pesquisadores, também tínhamos de alguma maneira essa impressão, que é a ideia de que nos 90 tinha acontecido uma reforma que era igual ou muito parecida em todos os países da América Latina. E não somente que a reforma era muito parecida, como que as consequências, os resultados dessas reformas tinham sido as mesmas. E então nós passamos a falar, eu digo nós em um sentido mais genérico, a falar da América Latina como um todo homogêneo. E isso não nos permitia ver como dialogava as realidades concretas de cada um dos países e as reformas que estavam chegando. Por que isso é importante? Porque as mesmas políticas em distintos países, segundo a historicidade desse país, vão dar resultados distintos. E é isso que nós conseguimos observar na pesquisa. Nós não sabíamos se isso tinha acontecido. Então, o grande desafio desta pesquisa foi, em primeiro lugar, conhecer os países. E isso foi muito difícil. Por isso, esta pesquisa eu fiz junto com a professora Vera Lúcia Vieira, que é uma professora de História da PUC São Paulo. A presença de uma historiadora foi fundamental. Isso não quer dizer que tem que ser historiador para fazer estas pesquisas, mas sim quer dizer que no âmbito da educação nós precisamos uma abrangência de área para poder entender o fenômeno educativo em nosso país e em cada um dos outros países. Nos encontramos com a principal divergência. A primeira questão que nós comprovamos é que, terminados 90, a década dos 90, não podemos dizer que existe na região, ou pelo menos nestes 4 países, um novo modo de regulação da educação. Isto é, não existia, terminados 90, um modo distinto do papel do Estado, claramente definido,
assim como tinha sido nos 70, nos 60, nos 50. Então, esta é a primeira coisa, que a intencionalidade da reforma não tinha se concretizado num novo modelo. Em contrapartida, se tinha produzido um forte debate e questionamento ao modelo de regulação ancorado principalmente na universalidade das políticas do Estado, na principalidade do Estado no fornecimento da educação e etc. Mas, constatado isto para a região, nós vimos concomitantemente que em cada um destes 4 países, o que ficou terminado nos 90 foi um modelo de organização do sistema e de regulação distinto. Por quê? Como nós interpretamos isso? Porque a forma de constituição do espaço público e, portanto, da educação pública, ela é muito diferente historicamente em cada um dos países. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Assim como no Brasil nós temos historicamente um Estado que não assumiu, me refiro a um Estado federal, historicamente, que não assumiu a responsabilidade pelo desenvolvimento no século XIX, início e primeira metade do século XX, não assume a principalidade do Estado no desenvolvimento da educação, esse vazio da presença do Estado para a sociedade brasileira se tornou quase naturalizada. E, portanto, a presença de setores da sociedade civil, empresariado, etc., no fornecimento da educação pública, foi visto com certa benevolência, foi bem recebido. No outro extremo, nós temos a Argentina, por exemplo, no qual o desenvolvimento da educação pública ela teve, desde o século XIX, ancorado em um Estado nacional forte, neste desenvolvimento, que levou a que a sociedade civil não assumisse a responsabilidade como era uma das premissas da década de 90. Pelo contrário, continuasse demandando ao Estado a sua presença na educação pública. Isso fez com que um aspecto da reforma bastante promovida pelos organismos internacionais e também pelos governos, que é o compartilhamento no fornecimento da educação pública, tenha se dado de uma maneira mais clara e fácil, digamos, de alguma maneira conciliadora no Brasil do que na Argentina ou no México. E muito mais fácil ainda no Chile, onde isso já vinha acontecendo desde o governo autoritário de Pinochet. Então, esse é um exemplo das divergências. Um exemplo interessante das convergências é que, como sabemos, a reforma educacional vai ter 2 eixos principais. Um é a mudança da organização do sistema educacional e o outro, a gestão da escola. Quando a gente vai observar as mudanças na gestão das escolas, a gente encontra muitas mais convergências. Nós não podemos afirmar o porquê dessas convergências, mas nós levantamos 2 hipóteses. Uma é que as políticas da década de 90 focaram muito nas escolas, na gestão da escola. Ou seja, esta ideia de que na escola que iam acontecer as mudanças e não através do sistema educacional, como foram as reformas anteriores. Então, essa é uma hipótese. A outra hipótese é que nós, como pesquisadores, também tenhamos focado, mais uma vez, na homogeneidade e não buscando com maior sensibilidade as diferenças nas escolas. Porque eu gostaria de fazer um parêntese. Esta pesquisa, nós não fomos ao campo, nós não fomos às escolas dos 4 países, era inviável. Nós trabalhamos com as pesquisas que foram realizadas por seus pesquisadores em cada um dos países. Nós podemos chamar uma pesquisa bibliográfica. Então, aproveitando
esse esclarecimento, eu gostaria de anunciar a reedição deste livro da professora Nora, que sintetiza os resultados dessa vasta pesquisa e que se chama no original, A Reforma Educacional na América Latina nos anos 1990. É uma perspectiva histórico-sociológica e que agora, na reedição, vai tomar o subtítulo como título, ou seja, uma perspectiva histórico-sociológica da reforma educacional na América Latina nos anos 1990. Está saindo do forno para os interessados, reeditado pela Liber Livros. Então, eu acho que é uma pesquisa muito recente ainda e, portanto, os dados são bastante atualizados. Acho que esse esclarecimento que você nos dá, que é uma análise a partir de resultados de pesquisa, me parece bastante instigante para outras pesquisas que tenham a possibilidade de ir ao campo. Não sei como você se sentiu ao final dessa pesquisa, que perguntas e que indagações mais fortes vieram ao final desse resultado. Bom, primeiro eu queria comentar porque a gente mudou o título, porque a gente invertiu o título. A gente invertiu o título porque nós consideramos que a maior originalidade desta pesquisa foi na perspectiva teórico-metodológica. Isto é, em entender que para analisar as realidades contemporâneas, nós precisamos desta perspectiva histórica, este diálogo entre a história e a sociologia e a educação para entender o que hoje está acontecendo. Também eu queria comentar que o objetivo da reedição do livro tem a ver com que é muito difícil entender o que acontece do 2000 para cá se nós desconhecemos as mudanças que os países viveram na década de 90. Isso está muito presente do 2000 para cá e nos distintos países. Uma das coisas que a gente aprendeu com esta pesquisa vinculada à sua pergunta é que é difícil estudar países nos quais nós não vivemos. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio muito interessante, porque não somente aprendemos ou conhecemos o que acontece em outro país, como principalmente desnaturalizamos o que nós sabemos de nosso país. Esta segunda questão, para meu ver, é tanto ou mais importante do que o conhecimento do outro país. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou dar um exemplo. Nós, no Brasil, temos quase uma verdade, digo uma verdade entre aspas, pela história do Brasil, que a centralização da gestão da educação é um processo de autoritarismo e falta de participação da sociedade. E que um modo de democratizar a gestão da educação, ela tem necessariamente que vir acompanhada por um processo de descentralização. Essa é uma discussão muito cara para nós aqui no Brasil, que hoje está presente na discussão do Plano Nacional de Educação. Em outros países, com sua história particular, as verdades desses países é exatamente o oposto. Por exemplo, no caso do Chile e no caso da Argentina, onde estados fortes organizaram sistemas educativos nacionais que garantiram uma educação pública de qualidade até meados do século XX, estes sistemas educacionais foram desmantelados por governos militares que descentralizaram os sistemas educacionais. Isso quer dizer que nossa verdade está errada? Não. Isso quer dizer que nós temos que entender o que nós estamos afirmando à luz da historicidade do Brasil e não tomar ela como uma afirmação ahistórica. Temos vários exemplos na pesquisa disso que eu acho que vale a pena o desafio de estudar outros países.
Bom, eu acho que você já trouxe aqui uma série de pontos bastante polêmicos e resultados muito importantes para quem quer estudar América Latina, não é? Educação na América Latina, mas eu não vou prosseguir apenas para deixá-la mais, digamos, à vontade para a exposição que vem logo a seguir na palestra, que você terá uma plateia grande, então em que as perguntas serão mais numerosas ainda. Com certeza. Nós queremos agradecer muito a sua presença e a sua contribuição ao nosso grupo de pesquisa, à nossa área temática de Sociologia da Educação, ao projeto temático que coordeno sobre formação de professores em serviço e que envolve pesquisa sobre a América Latina e, de modo geral, a contribuição a todos os alunos e professores da Faculdade de Educação e, porventura, externos que ficaram sabendo da sua presença aqui. Muito Nora, obrigada. é um prazer muito grande, de fato, revê-la aqui. Não, meu prazer é meu. Obrigada.